Com uma maratona longa e cheia de curvas, o Enem pode ser uma corrida de Fórmula 1. Tem pit stop na hora da água, tem aquela curva difícil na hora da física e ainda tem aquela ultrapassagem na hora da química. Mas como vocês puderam perceber, nós aqui do Nota 10 somos uma equipe de boxe eclética, fazendo todas as estratégias necessárias para que vocês cruzem a linha de chegada e fiquem no pódio da aprovação. Então, bora de aula? Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo em paz? Espero que sim. Aqui quem fala com vocês é o professor Victor Dantas. Hoje nós vamos passear um pouco pela matemática, falando sobre um dos assuntos mais cobrados na prova do Enem. É isso mesmo que você escutou. É um dos assuntos mais cobrados na prova do Enem, que é a parte de razão e proporção. Pessoal, essa aula de hoje ela não vai servir só para a preparação de Enem, ela vai servir para a preparação para a sua vida, porque você vai usar bastante isso aí na sua vida, a parte de regra de 3, simples, né? Uma regra de 3 composta, ou até mesmo, pessoal, um cálculo de porcentagem que você pode fazer através, né, de proporção. Então, essa aula é importantíssima, ela é essencial demais na sua preparação, tanto para o Enem, como para um concurso público que você esteja fazendo, ou para uma prova de um vestibular, alguma coisa do tipo, certo? Então, realmente, pessoal, vale a pena a gente assistir essa aula aqui, tá bom? Como o meu público, ele vai ser principalmente, né, para alunos que estão estudando para o Enem, eu vou trazer aqui primeiramente, pessoal, nessa aula de hoje, um pouco sobre a matriz de referência do Enem, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a matriz de referência do Enem. Vamos conversar sobre isso, pessoal. Vamos lá. Eu trago aqui para vocês, pessoal, a matriz, uma parte dela, na verdade, porque essa matriz de referência, ela existe uma para matemática, outra para ciências humanas, outra para linguagens e códigos, outra também para ciências da natureza, né? Mas a de matemática e suas tecnologias, ela tem um total de 7 competências, né? Essas competências, elas vão organizar todos os assuntos que podem aparecer na prova do Enem. Das 7 competências, pessoal, a parte de variação de grandezas e medidas aparece na competência 4. A competência 4 é aquela que trata da variação, né, dessas grandezas e medidas de forma proporcional, seja diretamente ou seja inversamente proporcional, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas variações de grandeza na forma de razão a princípio e depois eu trato na forma de proporção. E como é que a gente pode trabalhar essa parte de proporção tanto de uma maneira simples como de uma maneira composta, ok? Então vamos falar sobre tudo isso na aula de hoje. Mas primeiro, deixa eu ler com vocês o que é que diz a competência 4 da matriz de referência do Enem. Ela diz assim: construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e para a solução de problemas do cotidiano. Então, variação de grandeza para compreender a realidade e também para compreender e solucionar problemas do cotidiano. Tudo bem. Tem 4 habilidades aí nessa competência, pessoal. As habilidades vão da 15 até a 18. No total, em matemática, nós temos 30 habilidades. Então, da 15 até a 18 está dentro dessa competência 4. A 15 diz identificar a relação de dependência entre grandezas. É só identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá certo? Basicamente. 16. Resolver situação problema envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais. Aqui entra, pessoal, a parte da nossa regra de 3, simples e composta. 17. Analisar informações envolvendo a variação de grandezas como recurso para a construção de argumentação. Então essa aí seria a habilidade 17, já é um pouco mais aprofundada. E a 18, né, nessa linha de pensamento, é avaliar propostas de intervenção na realidade envolvendo variação de grandezas. Então, são situações mais complexas que envolvem um conhecimento prévio, né, pessoal, de alguns assuntos aí sobre variação de grandezas e unidades. Show? Perfeito, perfeito. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai estar na lógica, seguindo uma lógica de conceito aqui, começando um pouco sobre razão, né? Sobre a grandeza em si, como é que eu posso relacionar duas grandezas, certo? Através da razão. E depois a gente segue, pessoal, para a proporção, porque é um assunto que depende, né, da parte de razão. Estão prontos? Vamos comigo então, pessoal. Vamos lá. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre razão. O que é razão? Bem, se você pergunta para um professor de outra área do conhecimento, por exemplo, de ciências humanas, ele vai lhe dizer que razão é pensamento, né? Que razão seria exatamente uma linha de raciocínio que você tem, uma linha de pensamento que você segue, certo? Então isso aí seria a razão, pensar, né? O pensar seria a razão. Mas na matemática, pessoal, a razão, ela é atribuída à divisão entre duas grandezas, certo? Divisão entre duas grandezas. Então eu vou pegar uma grandeza e outra, né? Que, na verdade, elas se relacionam, mas elas não são necessariamente, né, semelhantes. E aí eu vou e divido elas duas para fazer uma razão, certo? Professor, como assim? Como assim? Por exemplo, né, eu posso dizer que o preço de um determinado produto é uma razão. Como assim, professor? Não entendi.
Vamos lá. Eu vou comprar, por exemplo, uma caneta. Eu chego na livraria e vou comprar uma caneta, certo? Aí eu digo assim, ó, quanto é essa caneta aqui? Aí a moça diz, essa caneta custa R$2, certo? Beleza. Então, R$2 a cada uma caneta. Tá bom, pessoal? Se eu levo 2 canetas, então eu vou pagar 2 vezes R$2, tá certo? Vou pagar R$4. Então isso aí, pessoal, seria uma razão. O preço do produto dividido pela quantidade que você levou, tá certo? Isso aí, né, seria, no caso, a nossa... uma razão, né? É uma das razões. Existem algumas razões, pessoal, que são chamadas de razões especiais, certo? É o caso aqui da velocidade, da densidade, da escala, certo? E de muitas outras aí que eu posso comentar com vocês. Por exemplo, velocidade. O que é velocidade? Lá na física, quando você está estudando física, você vai entender que velocidade média, ela seria exatamente a divisão entre o espaço percorrido e o tempo, né, que foi transcorrido desde o início do seu movimento. Então a gente vai pegar, né, espaço sobre tempo, variação de espaço sobre variação de tempo. Isso, pessoal, é que é velocidade, ok? Velocidade média, né, claro. Densidade, o que seria densidade? É quando você pega duas grandezas, que são massa e volume, e divide elas. Massa dividido por volume dá uma grandeza que a gente chama de densidade, pessoal. Então essa é a densidade, é quando eu pego e divido, pessoal, duas grandezas que são a massa e o volume. Estão vendo que eu estou sempre dividindo, pessoal? Eu pego duas grandezas que elas não são parecidas, tipo massa e volume não são parecidas, não é a mesma coisa, certo? Mas quando eu divido elas duas, eu tenho uma outra grandeza que eu chamo de densidade. Mesma coisa com a velocidade, tá certo? Isso pode acontecer em outras áreas do conhecimento também. Como, por exemplo, na geografia, no caso de escala, certo? Lá na geografia, pessoal, física, né, quando a gente está falando um pouco de escala, a gente vai fazer o seguinte, vai representar, por exemplo, em um mapa, uma determinada região. Sendo que essa região é grande, não tem como representar isso num espaço pequeno. Então eu faço isso proporcional, certo? Como é que eu vou fazer a nossa escala? Seria a medida do desenho dividida pela medida real. Eu vou olhar, eu quero desenhar essa medida aqui de 100 quilômetros em um espaço de 10 centímetros, tá certo? Então vou usar uma escala para fazer isso, pessoal. A escala seria a medida do desenho dividido pela medida real. Tudo bem? Então veja que isso aí são sempre divisões. Outra coisa da geografia que a gente utiliza é a densidade demográfica, por exemplo, né? A densidade demográfica, ela nos dá, pessoal, qual é a quantidade de habitantes que eu tenho em uma determinada área, certo? No espaço físico. Exemplo real aqui, né? Em 2022 teve o censo, o último censo aqui da cidade de Mossoró, e a gente viu que nossa cidade ela está com uma densidade demográfica de aproximadamente 126 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que a cada 1 quilômetro quadrado eu tenho 126 habitantes. Tudo bem, pessoal? Isso é densidade demográfica. Eu estou dividindo quantidade de habitantes pela área da nossa cidade. Show de bola, né? Galera, essas são razões, certo? São razões especiais, são tipos de razão, tá bom? Mas sempre a razão vai ser a divisão de dois termos. E sempre que eu falar de razão, eu estou dizendo assim, ó, a razão entre A e B. Ou a razão entre a variável x e a variável y, certo? E sempre que eu disser a primeira variável, essa é a que fica em cima. Por exemplo, qual é a razão de A para B? A razão de A para B seria A dividido por B. Qual é a razão entre x e y? É x dividido por y. Não o contrário, tá bom, pessoal? Não é o contrário. É x dividido por y. Qual é a razão entre m e n? M dividido por n. O que vem primeiro fica em cima, o que vem depois fica embaixo. Beleza? Isso é razão. Isso é extremamente importante, né, para o nosso estudo aqui de proporção, certo? Então é um conceito muito importante, muito necessário para que a gente possa seguir com segurança para a próxima etapa. Já que eu falei de escala, eu queria só detalhar um pouquinho mais o que é a escala, né, para a gente resolver inclusive uma questão sobre isso. O que é a escala, pessoal? Vamos lá. A escala seria uma razão que determina qual é a redução ou aumento que eu vou ter em um determinado desenho, uma determinada representação de um objeto que é real. Por exemplo, vamos supor que eu sou um engenheiro mecânico, certo? E eu como engenheiro mecânico, né, ou então um engenheiro na parte náutica, né, aí eu fui contratado por uma empresa para dimensionar ou para projetar um navio cargueiro, tá certo? Como esse daí que vocês podem ver no slide. Aí eu pego, pessoal, esse projeto e vou fazendo o desenho, vou fazendo a representação de todas as peças, de todos os detalhes desse navio eu vou projetar, certo? Depois que eu projeto tudo isso, pessoal, no meu computador e tal, eu vou e entrego esse projeto impresso, né, para as pessoas executarem, ou seja, para construírem esse navio que eu projetei, tá certo? Aí veja, o meu desenho, ele tem um tamanho menor do que o navio de fato é. Imagina entregar um projeto do tamanho de um navio cargueiro, né?
gigantesco, né, pessoal? Então eu entrego isso em um tamanho menor, tá certo? Como é que eu vou garantir, pessoal, que o meu desenho ele não tem nenhuma distorção em relação ao meu projeto real, né? Eu garanto isso através da escala. Então eu pego uma determinada razão, que é exatamente o quanto é o meu desenho dividido por quanto é a medida real. E assim, pessoal, eu garanto que as medidas que estão ali são proporcionais ao meu desenho, tá certo, pessoal? Então, no real e o desenho são medidas que são proporcionais. Então, sempre a escala seria a desenho sobre o real, tá certo, pessoal? Valor do desenho dividido por valor real. Eu costumo dizer que é o seguinte, pessoal, que é quando você, por exemplo, vamos imaginar, meu querido e minha querida, que você está num relacionamento saudável, relacionamento amoroso saudável com seu respectivo ou sua respectiva. E vocês saem para jantar, né? Saem para jantar. Aí você está ali naquele momento legal, naquele momento saudável, os dois rindo, uma vibe excelente ali, né, pessoal? Aí, de repente, né, vai passando a ex dele. Quando passou a ex, ó, ele ficou caladinho, não falou mais nada, ficou assim só com respostas curtas e tal. Aí, uma coisa é certa nessa vida, meu querido e minha querida. Quando a ex cala, ou seja, quando a ex cala, vai ter uma coisa que a gente chama de DR, pessoal, ó, discussão de relacionamento, tá bom? Mas nesse caso daqui da gente vai ser um desenho sobre real. Então, quando a ex cala, tem DR, é desenho sobre real, tá bom? E não real sobre desenho. Anota essa daí que eu com certeza ajudei você nessa, né? Vamos lá, vamos fazer uma questãozinha de escala, pessoal. Questãozinha muito recente mesmo, questão do Enem de 2024 para pessoas privadas de liberdade, PPL. Diz assim, pessoal: após um período de seca e baixa nos níveis de reservatórios de água, pesquisadores registraram, num certo período, os seguintes volumes de chuva e as quantidades de dias de precipitação em 5 reservatórios. Só aí, ó. Primeiro reservatório, né, pessoal? Aí, segundo, terceiro, quarto e quinto reservatório. Ele dá uma precipitação em um determinado período de dias, tá certo? Beleza. Isso aí foi o que ele trouxe pra gente na nossa questão. Vamos seguir agora. Vamos lá. Ele diz: um dos parâmetros utilizados nessa pesquisa é a razão entre o volume da chuva, em milímetro, e a quantidade de dias de precipitação em cada reservatório nessa ordem. Pessoal, olha só. É a razão entre o que vem primeiro é em cima, o que vem depois é embaixo. Lembra disso que eu disse? Pois é, galera. E a razão entre volume, certo? E quantidade de dias. Quantidade de dias. O negócio aqui ficou feio demais, viu? Deixa eu só ajeitar isso aqui, apagar isso aqui, beleza? E quantidade de dias. Vou só fazendo dias mesmo. Então, volume e quantidade de dias. É isso que eu vou analisar com vocês, tá bom, pessoal? Volume dividido por quantidade de dias. Perfeito. Aí ele diz assim: a maior razão se verifica com os dados do reservatório qual? Essa é a parte mais importante da questão, pessoal. Essa parte não pode ser negligenciada, que é o comando, né? O comando da nossa questão é exatamente quem nos guia para a nossa resposta, para a nossa alternativa correta, certo? Aqui ele diz a maior razão. A maior razão, pessoal, ele está dizendo assim, você vai fazer a razão de cada um dos reservatórios. O maior valor que você encontrar é a sua resposta. Ele quer a maior razão. Perfeito? Então, como é que eu vou fazer aqui? No primeiro eu vou fazer, ó, 350 dividido por 29. Certo? O segundo, 382 dividido por 30. E assim vai, vou fazer cada um deles aqui, pessoal. Eita, professor, que trabalheira grande, né? De fato, pessoal, daí dá uma trabalheira grande pra gente fazer isso aqui. Eu tenho até um atalho para você, meu querido e minha querida, que eu vou falar agora aqui, certo? Mas isso aí, pessoal, você só faz se não tiver com tanto tempo na prova, que a maioria dos casos é assim, né? Mas enfim, é o seguinte, olha o atalho que eu vou dizer para vocês, pessoal. Você vai comparar esses valores aqui, certo? Por valores que são iguais. Por exemplo, ó, olha aqui, 29 dias, tem o mesmo período de dias. Ora, aqui eu tive 350 milímetros de precipitação e aqui eu tive 338, desculpe, certo? Então, no reservatório 1, pessoal, teve maior precipitação do que no reservatório 5. Show? Ele não quer o maior? Não quer o maior, né? Opa, foi mal. Ele não quer o maior? Se ele quer o maior, então o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou eliminar esse 5. Por quê? Porque o 1 precipitou mais. Entendeu? Então já não preciso calcular mais 5, só 4 já dá certo. Professor, tem como fazer isso para outros aí? Até tem, pessoal, até tem, né? A gente pode comparar outros aí. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui eu analisei 382 milímetros e aqui 389, tá bem próximo do outro, né, pessoal? Sendo que esse aqui foi 30 dias e esse aqui foi 33, certo? Então, 3 dias a mais com a diferença bem pouquinha dessa? Não, certo? Essa aqui pode eliminar também, pessoal, que esse aqui com certeza vai ser menor, tá certo? Vamos olhar outro aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó, 390, né? 389,
31 dias e 33. Galera, pelo amor de Deus, né? Aqui está bem pertinho também, ó, 31 dias e aqui 33. E aqui precipitou mais do que em 33 dias. Pode eliminar esses 33, tranquilo, certo? Tranquilo, tranquilo. Só tenho 3 para eu calcular aí, né? Então dá bem certinho, né? Para a gente simplificar a nossa ordem aqui. Perfeito, pessoal? Muito bom, muito bom. Agora vamos fazer o cálculo dessas razões. De 5 eu reduzi para 3, já foi uma ajuda, não já? Perfeito. Então a gente pode fazer isso aí sempre, tá bom, pessoal? Vamos calcular as razões. Eu já trouxe aqui calculadas, já para poupar um pouco do nosso tempo. E assim, pessoal, a gente tem aqui as razões calculadas de 1, 2, 3, 4, 5, né? Desses reservatórios. Então, olha só, nesses reservatórios, pessoal, nós encontramos que o reservatório 1, 350 dividido por 29, dá 12,07 de razão. Reservatório 2, 12,73, que é maior, né? Reservatório 3, 12,07, que é igual do reservatório 1. E os outros dois eu já tinha eliminado mesmo, é 11, alguma coisa, realmente foram menores, tá bom? Então, a maior razão a gente encontra aqui no nosso reservatório 2. Então, a resposta certa, você já pode marcar aí comigo, certo? Letra B de bom, tá bom, pessoal? Letra B de bom. Perfeito? Essa foi a nossa resposta da questão do Enem 2024 PPL. Vamos seguir comigo? Vamos lá. Essa questão, pessoal, ela fala um pouco sobre razão, certo? E essa daqui a gente vai falar um pouco sobre escala, certo? 2 conteúdos que são, né, correlacionados, porque a escala é um tipo de razão, mas não necessariamente são iguais, porque a escala já é um tipo de razão, então ela já tem uma forma específica de se calcular. Vamos comigo? Vamos lá, pessoal. Enem 2023 para pessoas privadas de liberdade, PPL, diz assim, ó. Um estudante de arquitetura projetou um prédio de 32 metros de altura a ser construído em uma maquete em papel cartão na escala de 1 para 50. Opa, ele já deu informação direta, pessoal. Não teve nenhuma contextualização, né? Não teve nenhum convite para tomar um sorvete e tal, alguma coisa do tipo. Já foi direto, tá bom? E agora ele vem, pessoal, aqui com, com o nosso comando, que diz assim, nesse caso, na maquete, a altura do prédio mede quanto? Ele pergunta quanto mede a altura do prédio, né, dessa maquete. Galera, lembra como é que calcula a escala? Claro que você lembra, né? Vai ser desenho sobre real. Por quê? Porque quando a escala, né, pessoal? Quando a escala vai ter uma coisa que a gente chama de discussão de relacionamento, que é a DR, né, pessoal? Mas nesse nosso caso seria desenho sobre real, ok? Sobre medida real. Beleza, vamos perdoando a letra aí, né, pessoal? Tá horrível, mas tudo bem, dá para entender, né? Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? A nossa escala é de 1 para 50. Eu vou colocar aqui com vocês, ó, 1 sobre 50, que é a nossa escala, é igual ao desenho, que é o que eu quero encontrar, vou colocar só como D, dividido pela medida real. A medida real, pessoal, é 32 metros. Aí, vejam só, se nas minhas alternativas eu tivesse uma unidade de medida diferente de metro, o ideal é que eu já converta, tá certo? Mas como aqui todas as unidades de medida estão em metros, então eu vou continuar com essa medida em metros. Eu vou colocar aqui 32 metros, tá certo? Então, se já convertesse antes, eu já encontrava o meu valor final, né, na unidade de medida que eu desejava na questão. Como aqui ele quis em metro, então já vou colocar em metro mesmo, tudo bem? Pessoal, esse 32 está dividindo de um lado direito aqui da igualdade, eu vou passar ele para o lado esquerdo multiplicando aqui, certo? E assim vai ficar assim, pessoal, ó. Vai ficar desenho é igual a 32 dividido por 50, certo? E 32 dividido por 50. Ih, professor, sei não. Vou ter que dividir isso aí? Teria, né, pessoal? Mas eu tenho um atalho para você também. Qual é o atalho, professor? Se eu multiplicar essa fração por 2 em cima e 2 embaixo, vai mudar alguma coisa? Não muda nada, né, pessoal? Então, eu vou multiplicar por 2 em cima e por 2 embaixo. Vai ficar 64 sobre 100. Professor, no que é que isso me ajuda? Porque se dividir por 100, se você tem uma fração que tem um denominador como uma potência de 10, que é esse caso aqui, você pode representar isso em número decimal muito fácil, pessoal. 2 zeros, volta 2 casas decimais a vírgula. Fica 0,64 metro. Essa é a medida do desenho. Então, a nossa resposta seria a alternativa letra C de competente. Perfeito? Então, essa é a nossa resposta da questão do Enem de 2023 PPL. Ficou claro isso para você, meu querido e minha querida? Espero que sim, né? Espero que tenha ficado claro aí. Mas questão de escala é só isso, é só você colocar desenho sobre real. Existem algumas variações, pessoal, que você tem que, por vezes, né, fazer aí uma mudança na escala, que é quando? É quando você tem, por exemplo, representação de área, de volume. Aí veja, na área eu vou ter 2 dimensões. Então essa escala, ela vai ficar uma escala para o comprimento, outra escala para a altura. Não necessariamente 2 escalas diferentes, mas eu tenho que aplicar ela 2 vezes, ou seja, multiplicar ela por ela mesma.
Nesse caso, a escala vai ficar ao quadrado quando se tratar de área, certo? E da mesma forma de volume, eu vou ter uma escala sendo aplicada no comprimento, na largura e na altura. Então eu tenho escala elevado a 3, porque eu tenho 3 dimensões. Esse é o volume, tá bom? Mas isso aí a gente vai deixar para falar em uma outra oportunidade. Porque agora eu vou falar com vocês sobre proporção. Vamos comigo? Vamos lá, vamos comigo. O que seria a proporção, pessoal? A proporção seria uma igualdade de razões. E como é isso, professor, uma igualdade de razões? Certo? Vamos dizer assim, pessoal, que eu tenho algumas razões que elas podem se repetir em diferentes cenários, certo? Por exemplo, eu digo assim, olha, a minha velocidade ela é de 80 km por hora, tá certo? Então, veja, em uma hora eu vou percorrer 80 km, certo? Se eu tenho uma velocidade média de 80 km por hora, em uma hora eu percorro 80 km. Em 2 horas, eu vou percorrer o dobro de 80, 160 km, certo? Em 3 horas, o triplo de 80, 240 km. E assim vai, tá certo? E assim vai. Então, quando eu digo assim que essas grandezas elas são proporcionais, quer dizer, pessoal, que as razões entre elas são sempre constantes. Percebe? Quando eu digo assim, olha, distância e tempo. Distância e tempo são grandezas diretamente proporcionais, certo? Eu estou dizendo que quanto maior o tempo, maior a distância que você percorre numa mesma velocidade, entendeu? Então, a gente vai ter que essas grandezas são proporcionais quando a relação entre elas, né, pessoal, dá sempre uma constante, beleza? Essa constante é chamada de constante de proporcionalidade. E veja, essas grandezas elas podem ser diretamente proporcionais ou elas podem ser inversamente proporcionais, certo? Quando é que eu tenho a diferenciação delas? Diretamente proporcionais, pessoal, é quando eu tenho que, quando uma aumenta, a outra aumenta também na mesma proporção. E quando uma diminui, a outra diminui também na mesma proporção, tá bom? Vamos supor o seguinte. Vamos supor que você está comendo, pessoal, aí um biscoito, né? Você está assistindo essa aula comendo um biscoito, tá bom? Não precisa olhar para o lado, não estou do seu lado, certo? Eu estou só fazendo uma suposição aqui. Então você está comendo um biscoito aí. Vamos lá, se você come um biscoito e nesse biscoito tem, por exemplo, aqui 30 calorias, né? Você acabou de ingerir 30 calorias. Se você come 2 biscoitos, você acabou de ingerir 60 calorias. Se você come, por exemplo, 10 biscoitos, pessoal, você acabou de ingerir 300 calorias. É muita caloria, né? Mas enfim, né, você está consumindo aí, pessoal, calorias à medida que você vai consumindo os biscoitos. Então veja, a quantidade de biscoitos e a quantidade de calorias são grandezas diretamente proporcionais. Se eu dobro a quantidade de biscoitos, eu dobro a quantidade de calorias. Se eu divido pela metade a quantidade de biscoitos, eu vou dividir pela metade também, pessoal, a quantidade de calorias ingeridas. Perfeito? São grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos pensar no outro cenário? Olha só, vamos dizer que você vai fazer uma viagem de 400 quilômetros de carro, tá certo? Vou viajar de carro aqui 400 quilômetros entre 2 cidades. Sendo que nesse trecho eu peguei muito trânsito e a minha velocidade média foi de 50 km por hora, tá certo? 50 km por hora. Em 400 km, se eu viajo a 50 km por hora de velocidade média, eu vou chegar no meu destino, pessoal, em 8 horas. Como é que eu sei isso? 400 dividido por 50. Eu chego no meu destino em 8 horas. Mas se eu não pego um trecho com muito trânsito, pessoal, e consigo ter uma velocidade média de 100 km por hora, em quanto tempo eu chegaria? Eu chegaria em 400 dividido por 100, 4 horas. Perceba só. Olha só, a minha velocidade era de 50 km por hora e eu cheguei em 8 horas. Quando eu dobrei a velocidade, foi para 100, o tempo que eu chegaria no meu destino, pessoal, dividiu pela metade, certo? Dividiu por 2. Então, quando uma multiplica por 2, a outra divide. Então, quando uma aumenta, a outra diminui, certo? E vice-versa. Nesse caso, eu tenho um cenário onde as grandezas elas não são diretamente proporcionais. Elas são inversamente proporcionais, certo? Então, grandezas inversamente proporcionais é que quando uma aumenta, a outra diminui. E quando uma diminui, a outra aumenta, pessoal, na mesma proporção. Em proporção direta, a gente tem que a constante é dada pela razão entre as grandezas A e B. Em proporção inversa, a gente tem que a constante é dada pela multiplicação dessas grandezas. Tudo bem? Vamos fazer um breve intervalo agora, daqui a pouco a gente volta falando um pouco sobre regra de 3, simples e composta. Não perca, que é extremamente importante essa segunda etapa. Valeu e até já já! Fala, meus queridos e minhas queridas, estamos de volta aqui falando um pouquinho sobre proporção dessa vez. Na primeira parte da aula a gente falou um pouquinho sobre a parte de razão e nós explicamos, né, também eu expliquei para vocês como é que a gente calcula a razão e quais são os tipos de razões especiais que nós temos.
Nessa segunda parte, galera, a gente vai comentar um pouquinho sobre a proporção e como é que a gente vai fazer uma regra de 3 simples e composta, tá certo? Isso serve demais para a sua prova, seja ela uma prova de concurso público ou a prova do Enem, como é a proposta dessa aula de hoje aqui do programa Nota 10 da TCM. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre proporção aqui, pessoal. A gente estava falando que a proporção direta é quando a divisão de duas grandezas ela é uma constante e a proporção inversa é quando a multiplicação dessas duas grandezas é uma constante. Tudo bem? Então vou seguir com esse conceito aqui adiante e a gente vai fazer daqui a pouco algumas questões. Mas antes, eu queria conversar com vocês sobre uma regra de 3 simples, certo, pessoal? De forma direta e de forma inversa. Como é que a gente faz esse cálculo? Eu vou pegar aqui, pessoal, alguns exemplos para a gente fazer isso, tá certo? Então, vamos comigo aqui, vamos falar um pouquinho sobre, por exemplo, alimentos, tá certo? Então, eu vou pegar aqui um exemplo de um seguinte alimento. Eu tenho uma determinada marca de biscoito, certo? Eu já dei, inclusive, esse exemplo antes, mas eu vou mudar um pouquinho o valor aqui. Uma determinada marca de biscoito que diz assim, pessoal, ó, a cada 3 unidades de biscoito, você consome aí um total de 40 quilocalorias. Ok? Aí eu digo assim, peraí. Eu consumi agora, eu acabei de consumir 9 unidades de biscoito. Então, quantas quilocalorias eu consumi? Opa, peraí. Se eu consumir 9 unidades de biscoito, quantas quilocalorias eu consumi, certo? Então, perceba que aqui eu estou organizando isso de maneira gráfica em uma coluna as unidades de biscoito e na outra coluna as quilocalorias, né? Você consegue perceber isso aí. Aí eu vou pensar com vocês o seguinte, pessoal, essa parte é importantíssima e muita gente não faz. Eu vou analisar agora qual é a proporcionalidade entre essas grandezas. Se são grandezas que são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Vamos comigo? Vamos lá. Quanto mais biscoitos eu consumo, maior a quantidade de calorias ingerida, ou quanto mais biscoitos eu consumo, menor a quantidade de calorias ingerida? Bem que eu queria que fosse a segunda parte, né? Mais quantidade de biscoitos, menos calorias. Mas não é, pessoal. Quanto mais biscoitos, mais calorias, não é assim? Então são grandezas diretamente proporcionais. Isso significa, pessoal, que essa minha regra de 3, simples, né? Eu vou resolver ela através de uma multiplicação cruzada, ok? Então eu multiplico aqui, ó, 3 vezes x e 9 vezes 40, tá certo? Então eu multipliquei cruzado, vai ficar assim, ó, 3x é igual a 9 vezes 40, ok? Temos aí então uma regra de 3 simples e direta, certo? Por que o nome simples? Deixa eu explicar para vocês. A regra de 3 ela é simples quando ela envolve só duas grandezas. Ela vai ser composta quando ela envolver mais do que duas grandezas. 3, 4, 5, 6 grandezas, enfim, né? A gente vai ter mais colunas aqui, tá bom? Então a gente está falando da regra de 3 simples, só com duas grandezas. E nesse caso ela é direta porque ela é diretamente proporcional, né? A relação das grandezas. Perfeito. Eu vou resolver primeiro 9 vezes 40, que dá 360, né, pessoal? E depois esse 3 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado da igualdade, ele dividindo. X vai ser igual a 360 dividido por 3. Isso é igual a 120 quilocalorias. Eu queria que você pensasse comigo um pouquinho da seguinte forma, olha só. Se eu consumir 3 unidades de biscoito e foi 40 quilocalorias, agora que eu vou consumir 9, quantas calorias eu vou ingerir, né? Então veja, eu consumi o triplo do meu valor de referência. Então, como foi o triplo do valor de referência, a quantidade de calorias também vai ser o triplo do valor de referência, pessoal. 3 vezes 40. 3 vezes 40 seria 120. Dá pra gente encontrar também dessa maneira mais rápida, né? Perfeito? Copiou aí? Show de bola! Vamos agora falar um pouquinho de uma regra de 3 simples, mas inversa, certo? Vamos analisar comigo essa outra situação, certo? Vou falar assim, pessoal. Digamos que eu tenho aí, eu vou dar o exemplo da viagem ainda, pessoal, mas eu vou colocar outros valores para a gente entender. Digamos que eu vou fazer uma viagem aqui para Tibau, certo? Vou fazer uma viagem para Tibau e da minha casa de Mossoró até a minha casa em Tibau, tem uma distância de 40 quilômetros. 40 quilômetros, tá certo, pessoal? 40 quilômetros. E aí eu vou pegar esse trecho de Tibau, né, pessoal, Mossoró-Tibau, e eu vou pegar em época de veraneio, que tem uma grande quantidade de carros ali e tal, eu vou pegar um trecho um pouco mais, né, conturbado, com muito trânsito, certo? E a minha velocidade média foi de 50 km por hora. Então, olha só, pessoal, eu vou botar aqui, ó, viajando a 50 km por hora, certo? Eu consigo chegar na minha casa em Tibau, que vamos dizer que a distância é de 50 km, para ficar exato aqui, certo? Eu vou chegar lá, pessoal, em 1 hora. Certo? Porque a distância é de 50 km. Tudo bem? Agora, se eu dobrasse essa velocidade, né? Se eu pegasse uma velocidade média de 100 km por hora, tá certo?
Espero que não tenha nenhum guarda de trânsito assistindo aí, porque senão já vem a multa, né, pessoal, por aplicativo. Show? Se eu viajar 100 km por hora, né, excedendo um pouquinho a velocidade aí eu vou chegar lá, pessoal, mais rápido, né? Eu vou chegar lá mais rápido. Mas em quanto tempo eu vou chegar? Legal. Vamos analisar isso aqui comigo, vamos lá. Vejam bem, a minha velocidade era 50 e eu chegava em 1 hora. Se eu dobro a minha velocidade, pessoal, se eu aumento a minha velocidade, o que acontece com o tempo? Ele aumenta também ou ele diminui? Eu vou demorar mais tempo para chegar ou demoro menos tempo? Isso mesmo, eu demoro menos tempo. Então, nesse caso aqui, pessoal, o meu tempo ele vai ser um pouco menor. Isso indica que essas duas grandezas são inversamente proporcionais, certo? Então, nesse caso, que são inversamente proporcionais, eu não faço a multiplicação cruzada, como eu fiz aqui em outrora, certo? Agora eu vou fazer a multiplicação em linha. É tipo assim, ó, 100 vezes x é igual a 50 vezes 1, tudo bem? Então vai ficar 100x é igual a 50 vezes 1. Perceba, como elas são inversas, né? Eu não multipliquei cruzado, eu multipliquei em linha isso daí. Tudo bem? Show de bola. 50 vezes 1 é 50, né? E o 100 que está multiplicando eu passo dividindo. Vai ficar x é igual a 50 dividido por 100. Perfeito, pessoal? Muito bom isso aí, muito bom. Fazendo essa divisão aqui desses dois valores, eu vou encontrar 0,5. 0,5 hora, né? Que está a unidade lá em hora. Perfeito, 0,5 hora. Cuidado, meu querido e minha querida, não confunda isso com minutos, por exemplo. 0,5 hora, professor, são 50 minutos? Não, galera, não é. Significa meia hora, certo? E meia hora não são 50 minutos, são 30, né? Então aqui diz, pessoal, que a gente vai chegar em meia hora, certo? Meia hora, metade de 1 hora, que são 30 minutos. Perfeito? É isso que nós temos em regra de 3 simples. Nós colocamos os valores que são, né, pessoal, de mesma característica, organizados em coluna, e a gente relaciona eles, seja de maneira direta ou inversa, né, de acordo com o que for colocado pra gente. Ficou claro isso aí? Espero que sim. Vamos resolver uma questão que envolve isso daí, e foi questão do Enem. Uma questão do Enem de 2024, pessoal, o Enem da edição do ano passado. Ela diz assim, ó, uma pessoa decide fazer uma viagem de automóvel. Vê que o exemplo é parecido com o que eu dei. Cujo trecho a ser percorrido é de 560 km em rodovias asfaltadas. Perfeito. Ela partiu com um tanque contendo 50 litros de gasolina e parou para descansar em um posto de combustível que ficava a 80 km do destino. Perfeito, galera. Então, olha aí, ela vai percorrer uma distância de 560 km, mas ela já percorreu uma distância e ela parou a 80 km do seu destino, tá certo? Então, faltando 80 km para chegar, ela parou no posto de gasolina, certo? No posto de combustível. Perfeito. E ela partiu com um tanque contendo 50 litros de gasolina. Tudo isso eu vou sublinhar, porque tudo isso é importante, ó. 560 quilômetros, certo? 50 litros. Aqui a gente tem 80 quilômetros do destino. Tudo isso é importante. Vamos seguir a leitura. Na faixa de velocidade em que ela dirigiu até essa parada, o rendimento médio do seu veículo foi de 12 km por litro. A cada 1 litro de combustível, eu percorro 12 km. Perfeito. Sabendo que, em certa faixa de velocidade, o rendimento médio de seu carro é 16 km por litro, decide alterar sua velocidade para percorrer o trecho final da viagem de forma a garantir esse maior rendimento. Então, olha só, ele tem um novo trecho a percorrer, pessoal, com autonomia, né, com um rendimento de 16 km por litro. E antes, ele estava fazendo a 12 km por litro, tá bom? Perfeito. E ele continua dizendo, aproveitando que se encontrava em um posto de gasolina, essa pessoa pretende reabastecer seu carro de modo a conseguir chegar ao destino com pelo menos 25 litros de gasolina no tanque. O objetivo, eu quero chegar com pelo menos 25 litros de gasolina no tanque. Vamos olhar o comando da questão, o que é que ele pede aí? Ele diz assim, qual a quantidade mínima de gasolina em litro que essa pessoa deve reabastecer seu veículo antes de seguir viagem, né? Então, qual a quantidade de gasolina que eu devo colocar no tanque para atingir esse objetivo de chegar lá no meu destino com 25 litros de gasolina no tanque? Vamos pensar comigo? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Olha só, a gente tem um trecho de 560 quilômetros no total. Mas quando eu estava a 80 quilômetros do meu destino, eu parei. Quando eu estava a 80 quilômetros do meu destino, eu parei. Então, olha só, pessoal, o trecho que eu percorri inicialmente foi 560 menos 80. Então, eu percorri uma distância de 480 quilômetros no meu primeiro trecho, né? Ok? Essa foi a distância que eu percorri no meu primeiro trecho. Nesse primeiro trecho, pessoal, eu tenho um rendimento de 12 quilômetros com 1 litro de gasolina. Como é que eu vou saber quantos litros eu gastei? Eu vou fazer uma regra de 3 simples com vocês. Vamos lá. Eu digo assim, ó, 12 quilômetros
gasta 1 litro. 12 quilômetros está para 1 litro. Assim como 480 quilômetros, que foi o que eu percorri nesse primeiro trecho, está para X. Certo? Então, olha, 12 quilômetros gasta 1 litro. 480 quilômetros gasta quanto? Essas grandezas, pessoal, elas são diretamente proporcionais. Como você pode perceber, quanto maior a distância que eu percorro, mais combustível eu gasto. Não é verdade? É isso mesmo, pessoal. Se eu dobrar a distância, dobro o consumo de combustível. Beleza? Tranquilidade e frieza, né? Muito bom. O que é que eu vou fazer então? Se eles são diretamente proporcionais, eu multiplico isso cruzando. Ó. 12 vezes x, 480 vezes 1. Então, 12x é igual a 480. O x eu vou passar dividindo, né? Que ele está multiplicando, eu passo dividindo. 480 dividido por 12, isso é igual a 40 litros. Então, significa que no primeiro trecho, eu gastei 40 litros de combustível. Tudo bem, pessoal? Primeiro trecho, gastei 40 litros. Peraí, vamos pensar aqui comigo, O segundo trecho, pessoal, que ele vai percorrer, vou até voltar aqui para a gente ver direitinho, ó. O segundo trecho que ele vai percorrer, você sabe que é de 80 quilômetros, correto? Ele está a 80 quilômetros do seu destino. Então, o segundo trecho é de 80 quilômetros. E qual é o rendimento desse carro nesses 80 quilômetros? 16 quilômetros com litro. Tudo bem, pessoal? Beleza? Show. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma segunda regra de 3 agora, pessoal. Como é? A gente vai organizar assim, ó. 16 quilômetros está para 1 litro. Assim como 80 quilômetros gasta quantos litros? É isso, certo? Então a gente vai fazer isso aí dessa forma que vocês estão vendo, ó. 16 quilômetros estão para 1 litro. Assim como 80 quilômetros, que é o segundo trecho, gasta quantos litros? Certo? Novamente, uma regra de 3, pessoal, simples e direta. Por quê? Quanto maior a distância, maior o consumo de combustível. Perfeito? Então, elas são diretamente proporcionais. Multiplique cruzado, então. 16y igual a 80. Show de bola? Perfeito, galera. 16y igual a 80. Depois eu passo 16 dividindo e encontro que gastou 5 litros de combustível no meu segundo trecho. Perfeito, pessoal? Agora vamos fazer a última análise da nossa questão, que é o quê, professor? A gente vai fazer assim, ó. Eu gastei 40 litros no primeiro trecho e 5 litros no segundo. Eu gastei 45 litros no total, tá certo? E o meu objetivo, pessoal, é chegar na minha cidade de destino com 25 litros de combustível no meu tanque. E o tanque do meu carro tem 50 litros de gasolina, né, pessoal? Então, o que é que eu vou fazer, ó? Tinha 50 litros. Eu gastei 45. Sobrou quantos litros, pessoal? Sobraram 5 litros, certo? Mas eu quero chegar no meu destino com 25. Então, para aumentar essa quantidade de litros de gasolina no tanque, eu tenho que adicionar ainda mais 20 litros de combustível. Porque com os 5 que sobrou, mais 20 que eu coloquei, aí vai ficar exatamente, né, pessoal? Exatamente com 25 litros de gasolina no tanque no meu destino. Então, eu tenho que acrescentar mais 20 litros de combustível no meu tanque. E a resposta da nossa questão é a letra D, de dedicado. Tudo bem? Então aqui no final está uma explicaçãozinha, né? Que eu gastei 45 litros, sobrou 5, e para sobrar 25 eu tenho que abastecer mais 20 litros, né? 20 mais 5 é 25. Perfeito? Então essa é a resposta da nossa questão. Espero que tenha ficado clara essa regra de 3 simples. Agora, na sequência, nós vamos falar sobre a regra de 3 composta, que ela é um pouquinho mais complicada do que a regra de 3 simples, porque ela envolve não mais 2 grandezas, agora, pessoal, ela vai envolver 3 grandezas ou 4 grandezas e assim vai, tá bom? Vamos comigo, vamos responder questões desse tipo. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem como é que a gente faz essa regra de 3 composta. Existem várias metodologias para fazer isso, né? Mas eu vou trazer uma das metodologias para vocês, não vou trazer todas por causa do tempo que a gente tem, que é pouco, mas essa é uma metodologia que eu julgo ser a mais eficiente, tá bom, pessoal? Que é o seguinte, nós vamos organizar esses dados em colunas, né? Como vocês podem ver aqui na imagem. Acompanha comigo aqui. Ó, nós temos aqui, pessoal, uma coluna que representa dias, certo? A gente tem uma coluna que representa número de pintores e aqui nós temos uma coluna que representa número de escolas. Nós temos, então, dias, pintores e escolas. Perfeito. Aqui nós vamos dizer assim, ó, 4 pintores, certo? 4 pintores, e aí vai, peraí. Aqui. 4 pintores, eles pintam 6 escolas em 8 dias, certo? Em quantos dias 8 pintores vão pintar 18 escolas? Percebe, pessoal, que eu não tenho mais 2 grandezas, eu não tenho mais 2 variáveis. Eu tenho aqui, pessoal, 3 grandezas, dias, pintores e escolas. E aí, professor, o que é que eu vou ter que fazer para analisar esse negócio? Galera, você vai ter que analisar a proporcionalidade dessas grandezas individualmente, certo? Primeiro, para depois você ver como é que você vai organizar o seu cálculo, certo?
Primeira coisa que você vai fazer comigo é colocar uma setinha apontando para o X. Coloca uma setinha apontando para o X aí, ó. Coloquei aqui de lado uma setinha apontando para o X. Perfeito? Depois, agora, você vai analisar cada grandeza em relação ao X. Vamos analisar primeiro o número de pintores? Vamos lá. O número de pintores. Como é que você analisa? Você esquece as escolas aqui, pessoal. Esquece esse dado aqui de escolas. Esquece, certo? Vamos analisar pintores e dias, tá bom? Olha só. Eu tenho 4 pintores, termino o serviço em 8 dias. Se eu tivesse 8 pintores, se eu tivesse mais pintores, galera, mais pintores, eu terminaria esse mesmo serviço, pessoal, em mais dias, demoraria mais ou terminaria mais rápido, em menos dias? Claro que é em menos dias, né? Quanto mais gente trabalhando, em menos dias eu termino meu serviço, não é assim? Então essas grandezas são inversamente proporcionais. O que é que você vai fazer então em pintores? Coloca uma setinha apontando para cima. Porque se uma setinha está apontando para baixo, a outra vai apontar para cima, já que eles são inversamente proporcionais. Pegou aí, pessoal? Essa é a forma da gente representar a proporcionalidade entre elas. Tudo bem? Se uma setinha aponta para baixo, a outra para cima, inversamente proporcional. Se ela aponta para baixo e a outra para baixo também, diretamente proporcionais. Pegou? Vamos lá, vamos lá. Vamos analisar escolas e dias agora, certo, pessoal? Esquece pintores, certo? Professor, eu sempre analiso em relação ao dias, pessoal, sempre vai comparar com o X. Você vai comparar cada uma das grandezas com o X, sempre com o X, tá bom? Sempre com ele. Ele é o nosso valor de referência. Então vamos lá. Eu estou pintando, pessoal, 6 escolas em 8 dias. Com a mesma quantidade de pintores, esquece os pintores, né? Com a mesma quantidade de pintores. Se eu quiser pintar 18 escolas, eu vou precisar de mais dias ou menos dias, pessoal? Né? Tipo, 6 escolas são 8 dias. Aí você diz assim, não, Vitor, não vai pintar 6 não, você vai pintar 18 escolas agora. Aí eu vou pedir um prazo maior, né não, pessoal? Porque eu demoro mais tempo para pintar essas 18 escolas. Concorda comigo? Mais escolas, mais dias. Não é assim? Então são grandezas que são diretamente proporcionais, pessoal. Então, já que essa setinha está apontando para baixo, pessoal, aqui, então a nossa setinha das escolas também vai apontar para baixo. Também aponta para baixo a setinha das escolas. Tudo bem? Tudo certo, né, galera? Perfeito. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos circular quem está nas pontas dessas setinhas, pessoal. Circulei aqui quem está nas pontas das setinhas. O X, o 4 e o 18 estão nas pontas das setas. Depois disso, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos agora, pessoal, organizar a nossa equação. Quem está circulado, quem está nas pontas das setas, fica em cima na fração, certo? Quem não está circulado, fica embaixo. Antes da igualdade, eu boto só a coluna do X e depois eu boto o resto. Vou repetir, certo, pessoal? Quem está circulado, quem está na ponta das setas, fica em cima na fração. Quem não está, fica embaixo, certo? E a coluna do X eu coloco antes da igualdade. E quem não é da coluna do X eu boto depois. Vamos comigo? Vamos lá. Vai ficar assim então, ó. X sobre 8, quem está circulado fica em cima e quem não está fica embaixo, x sobre 8, é igual a 4 sobre 8, quem está circulado fica em cima e quem não está fica embaixo, e vezes, né, 18 vezes 6, que quem está circulado fica em cima e quem não está fica embaixo. Perfeito? Continuando aqui, pessoal, esse 8 que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando aqui para cima. Aí vai ficar assim, ó, 4 vezes 18 é 72, certo? E 72 vezes 8 que eu passei multiplicando. 8 vezes 6 é 48. Então vai ficar 78 vezes 8 dividido por 48. Isso tudo vai dar 12 dias. Isso significa, pessoal, que essa nova demanda, com essa nova quantidade de pintores, vai demorar 12 dias para acontecer. Ok? Professor, esse exemplo que você trouxe foi um exemplo de Enem? Não, pessoal, não foi um exemplo de Enem. Mas eu trouxe aqui um exemplo do Enem para a gente fazer juntos. Vamos fazer? Bora lá, pessoal. Vamos colocar isso aqui em prática para a gente colocar, né, o nosso conhecimento de regra de 3 composta aqui no papel. Vamos lá, vamos lá. Seguinte, questão de 2024 PPL, de novo, né, pessoal, da prova PPL, eu trouxe aí algumas questões de lá, porque foi a prova mais recente, inclusive ela foi aplicada, né, depois da aplicação regular do ano passado, ok? Por isso, né, olho nessas provas PPL também. Diz assim a nossa questão 2024 PPL. Um engenheiro civil organizou 2 equipes de pedreiros, 1 e 2, para a construção de um muro bastante extenso. Todos os pedreiros de ambas as equipes apresentam o mesmo rendimento por hora trabalhada frente à construção planejada. Ele deu para a primeira situação, né? Uma obra que precisava de pedreiros e o engenheiro estava organizando a sua equipe, beleza? Vamos ver o que ele falou depois. Ele disse assim: a equipe 1 era composta por 3 pedreiros que construíram 36 metros quadrados de muro em 2 dias, trabalhando 6 horas por dia. Pessoal, vocês estão contando direito comigo? Tem 4 grandezas aqui, pessoal. Vocês encontraram comigo? Ó?
3 pedreiros, vou sublinhar todos, ó, 3 pedreiros, certo? Construíram 36 metros quadrados de muro em 2 dias, trabalhando 6 horas por dia, pessoal. Meu Deus do céu, 4, professor? 4 grandezas. Vamos continuar a leitura. A equipe 2 era composta por 5 pedreiros, certo? Que trabalharam 8 horas por dia durante 6 dias. Pergunta da questão, pessoal, o comando, muito importante. Quantos metros quadrados a equipe 2 construiu a mais que a equipe 1? Opa! Quantos metros quadrados a equipe 2 construiu a mais do que a equipe 1, tá certo? Então a gente tem que encontrar quantos metros quadrados a equipe 2 construiu e depois responder quanto isso é a mais que a equipe 1. Tudo bem? Beleza, pessoal. Vamos organizar isso aqui? Vamos lá. Professor, vou ter que fazer 4 grandezas mesmo. Homem, você ainda não acreditou. É 4, homem, é 4 grandezas, homem. Mas eu posso simplificar isso com você, tá bom? Vamos simplificar em 3? E como é que você vai simplificar isso em 3? Não são 4? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. No lugar de colocar dias e horas por dia, eu já vou colocar um total de horas trabalhadas. Fica mais fácil para mim. Vamos ver se fica melhor para vocês entenderem assim, ó. Vou colocar aqui assim, pessoal, ó. Pedreiros, certo? Aqui eu vou colocar área em metros quadrados, né? Área. E o último aqui eu vou colocar horas trabalhadas. Ok? Primeira situação, foram 3 pedreiros, construíram 36 metros quadrados de muro em 2 dias, 6 horas por dia. Ora, 6 horas em um dia, 2 dias, 12 horas trabalhadas. 12 horas, é só multiplicar, né? 12 horas trabalhadas. Tudo bem? Então eu simplifiquei 2 colunas em uma, para facilitar nosso trabalho aqui, tá bom? A segunda equipe era de 5 pedreiros, pessoal. 5 pedreiros, e eles trabalharam 8 horas por dia durante 6 dias. É só multiplicar, né? 8 vezes 6 é 48. Perfeito? Isso fez com que eles construíssem que área? X. Tudo bem? Vamos relembrar como é o procedimento das setinhas? Primeira setinha, pessoal, eu aponto para o X. Essa setinha aponta aqui para baixo, para o X. Beleza? Aí eu vou comparar todas as grandezas agora com o X, certo? Vou comparar todas elas em relação ao X, uma por uma, tá certo? Então, esquece aqui, ó, horas. Esquece horas por enquanto, pessoal. Vamos analisar comigo só pedreiros e área. Olha só. 3 pedreiros constroem 36 metros quadrados. Se eu tiver 5 pedreiros, pessoal, eu vou construir uma área maior ou menor? Mais gente trabalhando, maior área construída. É ou não é, pessoal? Com certeza, né? Então são grandezas diretamente proporcionais, ok? Eu vou tirar isso aqui já, beleza? São grandezas diretamente proporcionais. Quanto mais pedreiros, mais área. Quanto menos pedreiro, menos área. Então as setinhas apontam no mesmo sentido. Se aquela lá está apontando para baixo, essa daqui também aponta para baixo. Beleza? Show de bola, galera. Vamos analisar agora horas em relação à área. Esquece pedreiros então, pessoal. Esquece esses pedreiros aqui. Vamos analisar horas em relação à área. Vamos lá. 12 horas, pessoal, em 12 horas, eu construo 36 metros quadrados de muro. Em 48 horas, em mais tempo, eu construo mais muro ou menos muro? Mas, se eu trabalhar mais, eu construo mais. Não é assim, pessoal? Então, a gente tem também grandezas diretamente proporcionais, né? Então, se uma setinha aponta para baixo, a outra também vai apontar para baixo. Excelente, excelente, pessoal. Muito bom. Tudo bem até agora? Espero que sim, pessoal. Vamos lá. Vamos circular quem está nas pontas das setas, ó. Circulei, circulei, circulei. Quem está nas pontas das setas. Antes da igualdade, fica só a coluna do X. E quem está circulado fica em cima. Então, X sobre 36 é igual, né, a quem está circulado fica em cima, quem não está fica embaixo. 5 sobre 3 vezes quem está circulado fica em cima, quem não está fica embaixo, pessoal. Fica assim, 48 sobre 12. Tudo bem, tudo certo? Tudo certo, né, pessoal? Muito bom, muito bom. Então aqui a gente vai ter, né, a nossa resposta aparecendo para vocês, tá bom? Já está tomando forma já. Vamos lá, vamos continuar. Aqui eu posso fazer uma simplificação com esse valor aqui, ó. 48 dividido por 12, pessoal. 48 dividido por 12 é igual a 4, né? Já dá uma simplificada boa aqui, certo? Que ficaria 4 vezes 5 em cima, né? E ficaria assim, x é igual a 4 vezes 5 é 20, tá certo? Esse 36 que estava embaixo eu vou passar multiplicando aqui em cima, vai ficar vezes 36, dividido por 3, que foi o que sobrou lá embaixo, né? Ok? Posso simplificar de novo aqui, pessoal, ó, 36 dividido por 3. Quanto é 36 dividido por 3? É 12. E 12 vezes 20, pessoal, dá 240. 240 metros quadrados de área.
Posso marcar então, professor? Com certeza a letra D, né? Como resposta aqui, posso marcar, né, professor? Letra D de dedicado? Não, galera, não pode. Sabe por quê? Lembra que eu fiz o quadradinho aqui, ó, a mais, né? Ele quer saber a área a mais que ele faz, né, pessoal, de construção. Boa nessa daí? Essa aí é uma boa casca de banana para a pessoa deslizar, né? Mas você não vai deslizar, meu querido e minha querida, porque você prestou atenção no comando, que é a parte mais importante da questão. Então, o que é que você vai fazer? 240 é o que a equipe 2 construiu e 36 é o que a equipe 1 construiu. Quanto foi a mais, pessoal? É só você subtrair. 240 menos 36. Isso dá quanto, pessoal? 204 metros quadrados. Tá bom? E a nossa resposta seria a letra C, de competente. Tudo bem? Essa é a resposta dessa nossa questão. Bem, eu espero que eu tenha ajudado você aí na sua preparação para a prova do Enem, na sua preparação para uma prova que você vai fazer, seja da escola ou seja de um concurso, enfim, de uma maneira geral, espero ter ajudado você, certo? Fica aqui sintonizado, pessoal, para mais aulas como essa, né, com outros assuntos, com outros tópicos, e espero que a gente possa se ver em uma outra oportunidade. Não esquece de me seguir nas redes sociais, prof.victordantas, para ter mais conteúdo parecido com esse, né, e preparado para o Enem, tá bom? Valeu, valeu, sempre uma satisfação estar aqui com vocês e até a próxima. E aí, School Friends, em qual posição vocês largaram do box? E não para por aí, viu? Tem mais curva vindo. Bora de aula? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nota 10. Você vai aprender redação de forma mais simples, mais clara e mais rápida. Eu tenho algumas dicas para dar a vocês em relação aos repertórios. O que é um repertório? O repertório é uma referenciação, é uma informação objetiva que vai provar o seu argumento ou vai respaldar. Nem sempre você é obrigado a provar que o que você está dizendo é verídico, que você não está num tribunal para ter que provar alguma coisa, então não é obrigado a provar. O que seria um repertório que você prova que aquilo é verídico? Os mais utilizados são dados de pesquisa, eles provam que você está dizendo é verídico. E fatos. Fatos jornalísticos e fatos históricos, porque o próprio nome está dizendo, fato, é um fato. Então, aquilo serve como prova. Tem até um provérbio que diz, contra fatos não há argumentos. Então, o fato ali não é contestável, porque ele é um fato. Então, existem os fatos jornalísticos e os fatos históricos. Desses três que eu falei para vocês, que provam que a informação, que o seu argumento é verídico, eu não aconselho você usar dados de pesquisa. Por quê? Porque os dados de pesquisa, o pessoal inventa muito dado que não existe. Uma porcentagem que não existe, num jornal que ele inventou que foi publicado no G1, que foi publicado na UOL, que a TCM divulgou aqui, sendo tudo mentira. Não teve aquela reportagem, nem teve aquele número. Então, os corretores já estão a par que o pessoal adora inventar dados que não existem. Tem gente até que pega do texto motivador aquele dado e coloca o inverso. Por exemplo, 37% dos alunos do Brasil, dos estudantes, fazem isso, isso e isso. Aí, pega e bota o inverso. 63% dos alunos, dos estudantes brasileiros, não têm o hábito de não. Então, assim, fica até patético. Que é como se fosse a mesma informação com a porcentagem contrária para dizer que aquilo não acontece. Então, eu não aconselho você colocar dados de pesquisa simplesmente porque o pessoal que não sabe repertório fica nervoso, não quer esperar o cérebro pensar no repertório, acaba inventando um dado de pesquisa. Então, atualmente os meus alunos são proibidos de usarem dados de pesquisa, até porque eu chamo dados de pesquisa, pessoal, um repertório que eu considero um repertório frio. O que é um repertório frio?
aquele repertório que não envolve o corretor ali no texto. Parece até que você trabalha no IBGE, é uma informação meio técnica. Então, eu prefiro que você coloque, para um tema social, um repertório mais social, um repertório mais voltado para um filósofo, um sociólogo, uma frase de algum criminalista, então, frases importantes de determinadas autoridades, de determinados políticos, uma frase de Ulisses Guimarães, uma frase da Carmen Lúcia, do STF. Então, assim, você vai colocar um repertório mais impactante. E tem coisa menos impactante do que um dado de pesquisa, parece que você está estudando um assunto para fazer uma prova. Então, eu considero um repertório frio. Então, ele não envolve tanto o corretor. Então, o corretor, ele tem que saber que você não é obrigado a ser especialista no assunto e você tem que fazer um texto envolvente, no sentido de chamar a atenção do corretor para a forma de escrever, para as informações que você coloca, informações importantes para toda a sociedade, não de forma técnica, mas de maneira mais superficial mesmo, que é o que o texto se propõe, que seja um texto que fale um pouquinho sobre cada coisa daquele assunto, sem ter a obrigação de ter que aprofundar como se fosse um especialista, tá? Então, a sua forma de escrever, ela vai valer muito mais do que as informações objetivas que você está colocando lá. Mas algumas informações objetivas, elas são válidas. Por exemplo, eu acho que hoje em dia está muito clichê você falar sobre a Constituição Federal, ou Constituição Brasileira, como queira chamar. Lembrando que brasileira é com B maiúsculo. A única palavra brasileira que é com B maiúsculo é a Constituição. Porque por ser uma adjetiva, ela sempre tem que ser colocada com letra minúscula. Então, Constituição Brasileira é uma exceção. Então, veja, a Constituição Brasileira, principalmente o artigo 5º e o artigo 6º, que tratam dos direitos fundamentais, já está um negócio assim enjoativo, de tanto o pessoal colocar. Inclusive, o pessoal começa a redação já com a Constituição. É como se estivesse empurrando o cérebro para pensar sobre. Por exemplo, vai, criatura, bota isso aí para ver se descola o resto das palavras e o restante das ideias. Então, não é uma estratégia muito interessante para você começar. Quer colocar lei? Coloca a lei dentro do desenvolvimento e coloca o artigo que trata sobre aquilo. Vou dar um exemplo. Se você vai falar sobre meio ambiente, o artigo adequado é o artigo 225. Pode olhar na Constituição. O artigo 225 preconiza que todos os brasileiros, todos os cidadãos, têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí é uma parte do artigo, tá? Artigo 225. Se você quer falar de criança e adolescente, você vai para o artigo 227, tá? O artigo 227 trata da Constituição e a parte mais interessante que eu acho do artigo é que cuidar da criança é uma obrigação do Estado, da família e da sociedade. Então, não é uma obrigação apenas da família. É uma obrigação coletiva, com todas essas três frentes. Então, essa é a parte do artigo que eu acho mais importante. Artigo 227. E tem o artigo 196, por exemplo, que trata de saúde pública. Então, quais são os quesitos da saúde que todos os brasileiros deveriam ter acesso? Então, está no artigo 196 esses direitos. Então, vai colocar a Constituição, diz qual é o artigo da Constituição, para provar ao corretor que você leu a Constituição ou estudou sobre. Então, se você colocar só o artigo 5º e o artigo 6º, ele vai, que nem ninguém usa o artigo 6º, inclusive.
pessoal usa só o 5º. Não, meus alunos, se botarem artigo 5º da Constituição, eu já risco. Então, esse ano, com algumas modificações que houve, vão perder muito ponto as pessoas que colocarem repertórios muito comuns. Eu acho comum, pessoal, aquelas teorias que vocês colocam dos filósofos estrangeiros. Então, tem gente que usa banalidade do mal, tem gente que usa sociedade do espetáculo. Teve um dia que eu corrigi, só naquele dia eu corrigi 3 redações que falavam sobre sociedade do espetáculo. Então, esse ano eles vão tirar muito ponto de repertórios que eles percebem que são decorados em casa e que dá para vários temas. Então, você corre um risco tremendo. Então, não é mais para eu botar teoria? Sim, pode colocar teoria, pessoal. Mas você vai colocar teoria, mais de autores nacionais, como, por exemplo, Milton Santos, que é o geógrafo. Então, procura uma teoria de Milton Santos. Então, procure os especialistas nacionais, que eles são mais valorizados que os estrangeiros. Então, durante muitos anos, as redações de nota 1000 colocaram muitas teorias de autores estrangeiros. Então, algumas, inclusive, pessoal, os corretores faziam apostas entre eles sobre qual era o filósofo da vez, que ia ser mais usado. Tinha aposta entre eles. Você tem noção disso, pessoal? Então, chegou o momento que eles não vão ficar só mais rindo e aceitando o que você colocar. Eles vão tirar ponto, porque eles têm o aval do INEP esse ano para tirar ponto de repertórios que eles perceberem que não estão produtivos, que são repertórios já memorizados em casa para qualquer tema. Então, cuidado com isso, pessoal. Se você colocar um repertório menos sofisticado e mais voltado para o tema, vai ser mais interessante. Então, você colocar um influencer, um influenciador digital das redes sociais, prefiro a palavra brasileira, portuguesa, do que uma palavra estrangeira. Então, bote um influenciador digital e não influencer. Porque senão, se você está influencer, pode ser que um corretor não queira. Ache, olha, em vez de dar prioridade à língua portuguesa, decorou termos estrangeiros. Então, às vezes, você colocando um influenciador digital, que é um repertório, às vezes, muito mais voltado para o tema, do que aquela teoria bem sofisticada que você decorou em casa, então, o corretor ele vai valorizar mais, porque o INEP ele valoriza que você conheça a realidade do seu cotidiano, do cotidiano da população brasileira como um todo. Então, eles não têm preconceito. Claro que se você botar... Eu já li redação que os 3 parágrafos eram influenciador digital. Eu tirei ponto, pessoal. Tirei ponto porque está fazendo o corretor de besta, porque não mostra conhecimento. Então, uma coisa é você estar a par do seu cotidiano, mas também você tem que mostrar cultura. Cadê a sua parte intelectual? De estudo, de conhecimento de mundo. Então, você tem que colocar uma parte mais cultural. Então, também não vai botar influenciador em todos os parágrafos, tá bom? Eles têm muito mais probabilidade de aceitar um sociólogo em cada parágrafo, um sociólogo diferente, do que um influenciador, porque os influenciadores não demonstram que você estudou a respeito. Tá? Apenas que você tem um conhecimento popular e do que acontece no cotidiano da sua sociedade. Então, você precisa mostrar a parte cultural também, dos seus estudos, da sua vivência de mundo, do que você acumulou de experiência em termos de cultura ao longo da sua existência. Então, esses repertórios, pessoal, eles são muito importantes, mas tem que saber usar. Esse ano eles vão tirar ponto por repertórios muito comuns e por repertórios que eles consideram clichê, que são chamados repertórios coringas. Aqueles repertórios que o pessoal decora para a redação todinha. Por exemplo,
Quando você trata de algo que fala que aquilo está errado, então, no Brasil ocorre aquele problema porque está errado, assim como tinha na obra do fulaninho. Vou dar um exemplo, Uma Pedra no Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade. Então, aquilo é um problema porque configura como a pedra no meio do caminho que foi dito no poema de Carlos Drummond. Então, repertório Coringa. Banalidade do mal. Que a sociedade banalizou aquele problema. Então, digamos que ele vai considerar que você banalizou o uso dos repertórios. Então, fica aquela coisa bem geral que serve para qualquer tema. Eles não vão aceitar. Então, a minha dica é que você coloque um repertório voltado para aquele tema realmente. É fácil? Não é. É fácil você levantar um. Na hora, seu cérebro consegue pensar um. Para pensar em 3, pessoal, que é um em cada parágrafo, você tem que ter muita afinidade com o tema. E eu não aconselho você inventar repertório. Então, você vai ter que esperar o seu cérebro trazer situações que você consiga utilizar para explicar aquele problema do tema. Não é fácil, mas também não é impossível. Se você conseguir esfriar a sua cabeça, fazer uma meditação lá na hora, fecha o olho, respira fundo. Ora um Pai Nosso, para Deus lhe ajudar a trazer os repertórios. Então, você vai conseguir. Não se subestime, tá? Então, vocês são muito apavorados com essa coisa do repertório, como se você estivesse dando mais importância do que aquilo realmente tem. Inclusive, nem é o repertório que vai lhe dar a nota 1000. O que vai lhe dar a nota 1000 é o conjunto do todo e, principalmente, a fundamentação que está no desenvolvimento. Então, estou falando de repertório aqui, mas porque é o bicho-papão que você acorda e vai dormir pensando em como você pode se dar mal no Enem com o tema, a partir de algum tema que você não esteja preparado em relação a repertório. Mas se você deixar naturalmente vir na sua mente, você vai sim se lembrar de algo, de algum fato jornalístico ou histórico, ou de algum filme, ou de alguma música, ou de alguma série. Então, você vai conseguir falar sim sobre. Aqui eu vou dar as opções, pessoal, de áreas que vocês podem pegar 2 repertórios sobre aquela área e já ir com aquele repertório memorizado para que você não fique tão nervoso lá na hora, tá? O primeiro aí, ele é o mais polêmico de todos, que é o repertório subjetivo. Pessoal, quando o tema é subjetivo, então isso lhe dá o aval de usar um repertório mais subjetivo também. O que é que eu chamo de repertório subjetivo? É um repertório que não está exatamente em nenhuma área técnica, mas ele é abrangente e serve para toda a sociedade e ele pode ser inserido na maioria dos temas. Quer saber qual é? Por exemplo, cidadania. Então, cidadania é um termo que cabe em quase todos os temas, praticamente todos. E tem repertório sobre cidadania, pode procurar. Democracia, pessoal. É uma palavra subjetiva que você pode trazer um repertório subjetivo ali que vai dar para a maioria dos temas também. Eu aconselho você usar repertórios subjetivos para temas subjetivos. Temas mais subjetivos, eles não falam de problema diretamente. A forma dele falar de problema é uma forma indireta, tá? Por exemplo, o Enem colocou a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não tem um problema aí. Ele falou de forma abrangente, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, você que vai levantar esse problema dizendo que o cinema é uma cultura que é pouco democratizada. Poucos grupos têm acesso. Mas a elite que pode pagar os ingressos, e principalmente os cinemas estão na maioria
disposto nas capitais dos estados. Dificilmente tem uma cidade de interior que tem uma sala de cinema, por exemplo. Então, você levantou o problema a partir daquele tema que não tinha um problema explícito. Então, você fez esse levantamento do problema. Então, basta você falar da palavra de forma contrária. Se falar da valorização do trabalho, você vai dizer que o trabalho não é devidamente valorizado no Brasil. Então, você já criou um problema. Se vier a palavra importância, a importância da leitura na formação do cidadão, você vai dizer que não é dada a devida importância à prática da leitura nas próprias instituições educacionais, de modo geral, ou dentro das famílias. Então, você vai pegar aquela palavra e transformar em palavra negativa, tá? Valorização, você usa desvalorização. Democracia, você fala da falta de democratização. Importância, você diz que não é dada a devida importância. Então, você levanta o problema e coloca um repertório sobre palavras mais subjetivas. As palavras mais subjetivas que eu considero, pessoal, são justiça, cidadania e democracia. Então, se você levantar um repertório sobre justiça, ou cidadania, ou democracia, você vai estar preparado para a maioria dos temas, tá? Então, essa é a minha dica. As outras áreas, elas são áreas específicas. Por exemplo, eu coloquei aí, de um lado, os grupos de sujeitos que podem cair no Enem, que eu aposto para esse ano. Criança e adolescente, idosos, deficientes, mais especificamente os autistas, ou então a palavra capacitismo, que é o preconceito contra pessoas deficientes de modo geral, e comunidade LGBT, eu foco mais nas pessoas trans, porque as pessoas trans são quem sofre mais preconceito e são as que mais morrem no Brasil devido a esse preconceito. Então, se for falar da comunidade LGBT, as pessoas trans é o que eu mais indico você procurar uma reportagem a respeito. Por exemplo, lá em Fortaleza, não me lembro o ano, não colocaria essa questão do ano, foi assassinada uma transexual chamada Dandara, devido ao preconceito. Na realidade, eu sou policial, fui para pesquisar exatamente por que ela foi assassinada. Ela foi assassinada mais precisamente porque ela estava devendo drogas, devendo ao tráfico de drogas, e o chefe mandou matar. Então, muita gente não sabe dessa informação, mas a informação geral que passou é que ela foi assassinada por ser transexual. Então, você pode usar a transexual chamada Dandara, que morreu lá em Fortaleza assassinada por sua condição de transexualidade. Embora a história não seja bem essa. Do lado direito, nós temos aqui tecnologia, educação, meio ambiente e saúde. A educação, pessoal, é que eu acho menos provável de cair dessas 4 áreas. Por quê? Porque a educação já foi o argumento principal utilizado no último ano. No último ano, tinha um texto falando sobre a educação. Então, praticamente todas as redações nota 1000 usaram o argumento da educação. Então, eu acho que esse ano a única coisa que pode cair, que não é nem diretamente voltada para a educação, é violência nas escolas, que não vai estar falando exatamente do ensino. Tem muita gente apostando em alfabetização. Alfabetização digital. Tem probabilidade de cair? Tem. Mas é como eu digo, devido ao fato do principal argumento ano passado ter sido a educação, eu não acho muito provável que caia a educação em si, mas caia de forma enviesada como violência nas escolas. Tecnologia é uma infinidade de coisas, né, pessoal? Então, pode falar de IA, inteligência artificial,
pode aparecer o uso indevido de imagens nas redes sociais. Então, a exposição, aí você entra na questão da adultização, que pode ser um argumento. Então, a exposição de crianças de modo adultizado seria um argumento. Então, dentro de tecnologia, pessoal, pode aparecer até em relação à saúde, a tecnologia na saúde, para fins de melhoramentos dos casos de doenças, para a cura de doenças graves. Recentemente foi descoberta a cura de uma doença bem grave, que são pessoas que têm problema na medula, na coluna vertebral, pessoas tetraplégicas e paraplégicas. Então, já houve um estudo sobre essa questão e já está havendo a cura dessas pessoas. Procurem a respeito a reportagem, tá? Então, meio ambiente e saúde são as áreas que eu também aposto, pessoal. Procurem argumentos sobre isso. Um beijo, vamos para um intervalo. Já já a gente volta com mais informações para vocês. Olá, pessoal, você que está aí comigo. Teve esse pequeno intervalo e a gente vai para a parte final, que é a mais importante. Muita gente me pede uma estrutura pronta para a conclusão. Eu vou falar aqui de conclusão, vou dar algumas dicas para vocês. Aí tem aqui um pulo do gato, que só vai saber quem assistiu a aula. Não adianta tirar só o print do slide e não assistir a aula, tá, pessoal? Eu coloquei aqui um exemplo de conclusão com as 5 partes que vocês têm que colocar, que é o agente que vai fazer a ação para resolver aquele problema. Esse agente, você vai começar com um agente político, um agente público. Por exemplo, o Ministério Público, Governo Federal, alguma secretaria ou algum ministério, tá? Se você vai fazer 2 políticas, aí sim. Política de intervenção é o que chama esse conjuntinho de 5 elementos. Se você vai fazer 2, já que são 2 argumentos dentro da redação, aí sim o agente da segunda política vai ser um agente social. Por exemplo, sociedade, ONG, os pais são os mais utilizados, tá? Então, dê preferência para os agentes públicos, porque a culpa principal daquele problema existir é governamental. A sociedade costuma ser vítima. Então, como é que você vai colocar como principal responsável os pais? Não são os principais responsáveis, tá? Você vai botar como um responsável secundário. Então, agente público. Desculpa. Vamos para frente. Aí é um esqueletinho que eu dei para vocês. Mas é um esqueletinho que já tem umas partes prontas. Quem quiser mudar essas partes, fica à vontade. Mas é para quem tem muita dificuldade para fazer esse passo a passo, eu trouxe para vocês um esqueletinho. Faz-se mister, portanto, o portanto aí, ele pode vir no começo. Aí eu coloquei intercalado. Faz-se mister, portanto, que o governo federal, responsável pelos interesses difusos e coletivos, quer dizer, os difusos, quer dizer interesses de grupos específicos, de grupos menores, das minorias, tá? Responsável pelos interesses difusos e coletivos, promovam, aí você tem que dizer, eita, promova, viu, pessoal? Promova, aí seria um exemplo de conclusão
Porém, eu vou dizer o pulo do gato agora. Quando você diz o que o governo deve promover, é promova, não é promovam. Você vai colocar um trecho a mais, vai puxar uma vírgula e colocar outro trecho como se fosse um detalhamento dessa ação. Vou dar um exemplo. Promova uma maior fiscalização territorial do meio ambiente. É a ação, vírgula. Principalmente nas áreas fronteiriças, vírgula, com a contribuição de agentes policiais e agentes ambientais. Pronto, aí eu fiz 3 partes. Fiz o núcleo da ação, fiz um detalhamento que era principalmente nas áreas fronteiriças e disse quem ia promover essa ação além do governo. Então, eu gosto muito de colocar especialistas. Eu, Marcela, você percebe que eu não coloco parcerias. Eu não coloco o governo federal juntamente com a polícia ambiental, não. Eu coloco depois da ação esses agentes. Então, como se fosse realmente um detalhamento. Então, essa parte da ação, você vai colocar 2 ou 3 partes. Então, você vai colocar períodos para dar a entender que é o detalhamento da ação, tá bom? Então, esse ano eles vão pedir uma ação mais bem elaborada. Por isso que eles estão pedindo para vocês escreverem um detalhamento da ação, tá? Isso não foi corrigido nos outros anos. Então, atenção, quem não fizer uma excelente ação, a ação ela sempre vai ser o carro-chefe, pessoal, da política de intervenção na sua conclusão. Você pode colocar meio, agente, parceria, finalidade, mas a ação vai ser sempre o carro-chefe. Então, atenção. Então, você coloca a ação, vírgula, um trecho, acabou a ação, ou vírgula, mais um trecho, mais um detalhamento, que eu gosto de colocar o local e gosto de colocar os especialistas. Eu uso muito a palavra com. Com a atuação, já que eu usei a palavra fiscalização na ação, aí eu boto com a atuação de agentes policiais e agentes ambientais. Então, a palavra com aí é excelente para você colocar um detalhamento, tá, pessoal? Ou com a contribuição de psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais. Então, você colocou o nome dos especialistas que vão trabalhar naquela ação. Então, com a palavra com a contribuição ou com a atuação, fica excelente. Então, aí você coloca um ponto, porque eu quero que você faça a política de intervenção dividida em 2 frases. Então, fez aí uma frase, vai fazer a continuação na frase seguinte, porque eles não gostam de frase muito longa. Então, se eles não gostam de frase muito longa, a gente vai dividir em 2. Essa divisão, ela é feita aí, quando acaba a ação, ponto. Aí agora nós vamos para o meio. Essa medida deve ser realizada por meio de, aí a gente bota muito, por meio de recursos públicos. Por meio de recursos públicos. Pronto, dá para a maioria dos temas. A fim de que aí, essa primeira finalidade, ela é bem voltada para o próprio argumento. Por exemplo, se o seu argumento principal foi falta de fiscalização, então você diz, a fim de que haja uma maior fiscalização. Então, essa primeira finalidade, ela é mais voltada para a resolução do próprio argumento. É como se fosse uma espécie de repetição. A segunda finalidade, que tem a palavra e consequentemente, aí sim
vai ser algo mais amplo, mais abrangente. Então, a fim de que haja uma maior fiscalização, aí você fala de modo mais subjetivo na parte seguinte. E, consequentemente, haja a proteção da reserva ambiental. Então, haver a proteção da reserva ambiental é algo mais amplo. Então, você vai colocar nesse e consequentemente, tá, pessoal? Então, pronto. Aí, termina aí, Marcela? Não. Você ainda vai fazer o fecho. O fecho eu acho importante, embora ele não seja obrigatório, tá, pessoal? Então, nessa perspectiva, vai ser desenvolvida uma sociedade mais consciente da importância da preservação, da preservação do meio ambiente para o desenvolvimento social, econômico e estrutural de toda a sociedade brasileira. Então, você faz um fechozinho. Muitos corretores consideram esse fecho um detalhamento. Eu não quero que você conte com isso. Não sobrou espaço para eu colocar um detalhamento. Eu vou colocar o fecho e dá tudo certo. Não. Eu não quero que você conte com isso. Eu quero que você imagine que o fecho não é pontuável, mas que ele tem que estar lá. Imagine como fica esquisito, pessoal, um parágrafo sem fecho. Parece que não houve finalização da redação. Então, coloque nem que seja um fecho curto. Quando você acrescenta esse fechamento, que é o fechamento do texto inteiro, eu acredito que vai dar aí 6 linhas, se sua letra for bem pequenininha, e 7 linhas, se sua letra for média. Não tem como fazer esse parágrafo, que eu disse a vocês, dividido em 2 frases, e mais um fecho em 6 linhas. Não tem como. Pode testar que você vai ver que eu estou sendo verdadeira, estou dizendo a verdade. Então, você vai... Tem gente que diz, Marcelo, só sei fazer se tiver 2 ações. Então, aí só tem uma política de intervenção. Eu quero fazer outra. Joia. Se você for fazer outra, você vai ter que ter a letra pequena para depois você conseguir fazer o fecho. A segunda política, você vai acrescentar a palavra ainda, também ou ademais. Ademais, esse mesmo órgão, outro órgão, você coloca que deve fazer, aí você vai dizer qual é a ação que aquele órgão tem que fazer e qual é a finalidade daquela ação. Então, na segunda política, eu não aconselho você colocar um meio, não aconselho você colocar detalhamento, nem aconselho você colocar o detalhamento da própria ação que eu tinha dito para vocês como era que fazia, em 2 ou 3 partes. Por quê? Porque a segunda política, pessoal, ela não vai ser pontuada, mas os corretores gostam, porque eles entendem que a segunda política vai resolver o segundo problema que você colocou. Quando você culpa a sociedade de desinformação, então vai resolver o problema da desinformação da sociedade. Então você vai falar de campanhas de conscientização a respeito campanhas de conscientização social sobre a importância de se preservar o meio ambiente. Então, sempre que você falar em conscientização, você coloca sobre o que será aquela conscientização. Tá certo? Porque senão eles não vão aceitar a palavra conscientização. Então, você pode botar a criação de um projeto e o nome do projeto entre aspas, um projeto ou programa. Eu não aconselho você colocar campanhas, qual é a outra palavra? Não é uma palavra bem comum que o pessoal coloca também. As palavras menos comuns que eles vão gostar mais é projetos e programa, tá? Campanha é a mais clichê, mas eles não têm prerrogativa para tirar ponto só por causa da palavra campanha. Então, mesmo sendo clichê, eles vão aceitar, desde que você crie um título para essa campanha e coloque entre aspas, por exemplo.
Então, eu acho importante, sim, você criar um título. Então, se você for colocar uma segunda política, ademais, o governo, não bota mais o governo federal, bota a Secretaria de Educação dos Estados, coloca um outro órgão, ou então a sociedade, ou ONG, ou os pais, depende do tema, o que eles devem fazer e qual é a finalidade. Não precisa colocar o meio e tem detalhamento, porque não vai ter linha para isso, pessoal. Não adianta você, se eu não fizer 2 completas eu morro. Cadê as linhas? Então, todo mundo que quis fazer 2 completas ficou botando uma letra bem pequenininha no final, destoou totalmente aquela letra de formiguinha da letra inicial, da letra do restante da redação. O corretor vai achar aquilo uma marmota, vai achar feio e vai tirar ponto seu. E isso não é nada interessante. Então, para ficar um texto límpido, com letra do mesmo tamanho do começo ao fim, é impossível você colocar uma segunda política de intervenção completa. Por exemplo, minha aluna Bia, que tirou 1000, ela botou as 2 completas. Agora, porque ela disse que sobrou muita linha. Ela disse, Marcela, quando eu vim tinha sobrado 9 linhas, porque a Bia é bem objetiva. Ela diz várias coisas em poucas palavras, que ela usa muito adjetivo. Quando você usa muito adjetivo, você está ali caracterizando aqueles fenômenos. Então, ela dá muito exemplo e coloca muito adjetivo. Então, ela diz muita coisa de forma rápida. Então, ela disse que sobraram 9 linhas no final. Aí ela disse, Marcela, eu tive que caprichar. Aí ela colocou 2 políticas completas. Ela tinha subsídio para isso, porque eu já tinha dado um esqueletozinho para ela, que ela até usou acho que ela usou a LOA, Lei Orçamentária Anual, que eu ensinei para eles colocarem. Então, eu não aconselho esse ano você usar a LOA, Lei Orçamentária Anual, porque é como se você estivesse copiando as redações nota 1000. Então, os meus trechos que eu ensinei para ela, tinha alguns lá. Então, hoje eu não aconselho mais você usar a LOA, e eu prefiro que você crie um nome de um projeto ou um nome de um programa que ela não fez. Então, você pode fazer também, tá? Você pode fazer porque, embora outras pessoas que tiraram 1000 tenham feito. Por quê? Porque não vai ser igual. O título que foi para a cultura africana não vai ser um título que você vai criar para um programa que vai ser de outro tema, que vai ser meio ambiente, ou autismo, ou voltado para a área da saúde. Então, vai ser outra área e, portanto, outro título. Então, não vai ser igual, você pode usar a mesma estratégia sem nenhum problema, tá, pessoal? Dicas principais. Se você, essa 1 tem uma ressalva, não faça a retomada do tema se você pretende fazer 2 políticas de intervenção completa, porque eu tenho alunos que não me obedecem, eu digo, não faça 2 políticas de intervenção completa, porque você vai se complicar com a quantidade de linhas. Mas se eles não fizerem, morrem. Então, eu aconselho você tirar o trecho da retomada do tema, apesar do que eu acho bem necessária essa retomada, embora para o Enem não seja obrigatória. O que seria essa retomada? Portanto, medidas são necessárias para combater tal problema. Então, medidas são necessárias para combater tal problema, ponto, é a retomada do tema. Então, essa retomada em concurso público, ela é obrigatória. No Enem, ela não é obrigatória, porém, eu acho ela bem necessária. Então, só não faça essa retomada se você pretender fazer 2 políticas de intervenção completas, porque já é de costume seu fazer isso. 2. Escreva as políticas de intervenção em 2 frases. Gente, mesmo que você faça 2 completas, a primeira política, que é a que eles provavelmente vão corrigir, com mais assim, vontade de corrigir e vontade de que já esteja completa para ele nem ter que se esforçar tanto
para corrigir a segunda, ele vai ler. Vai ler porque compõe o seu texto, mas ele ali, ele não está mais se esforçando em procurar os elementos. Então, a primeira frase, ela vai ser dividida em duas frases, como eu falei no parágrafo anterior, como eu dei no esqueleto, tá? Você bota o agente, a ação, o detalhamento da ação em uma, duas ou duas partes. Ponto final, essa ação deve ser realizada por meio... Não. Então, você faz em duas frases. Não faça só em uma. Uma vez eu perdi ponto sim na conclusão, porque eu só fiz em uma frase e só fiz uma política. Então, eles não gostam de frases super longas. Então, eu aconselho fazer em duas frases, tá? Essa questão das duas frases não vai caber na segunda política. A segunda política ela é bem breve. Ela é só o agente, a ação e a finalidade. Não tem o meio, não tem detalhamento. Então, não vai ter necessidade de ficar em duas frases, tá? 3. Sempre faça duas políticas, se couber. Gente, sempre a gente acha que tem corretor que gosta que tenha duas para poder resolver os dois argumentos do D1 e do D2. Então, eu aconselho sempre que tenha duas. Mas, às vezes, não é possível fazer duas. E você não precisa se desesperar por conta disso. Pela quantidade de linha que você deixou, você já sabe se cabe duas ou não. Então, você vai fazer duas políticas, se couber. Senão, você faz só uma. A gente, lá no curso, a gente contou quantas redações nota 1000 fizeram só uma e quantas fizeram duas. As que fizeram duas, a segunda ficou completa ou incompleta. Veja bem, uma redação fez duas políticas e a segunda estava super completa também, igual à primeira. Uma. A maioria, pessoal, 6 redações fizeram uma política completa dividida em duas frases, como eu ensinei para vocês agora. E a segunda política incompleta. 6 fizeram isso. E tem gente que tem muito preconceito só com uma política. Pois não tenha. Porque 4 redações, que é uma quantidade significativa, já que só foram 12, que tiraram 1000, 4 redações fizeram só uma política dividida em duas frases, que foi aquele esqueletinho anterior que eu mostrei a vocês aqui no slide. Então, sem preconceito. E o fecho não é obrigatório, pessoal. Nessa perspectiva, será desenvolvida uma sociedade mais justa e igualitária. Não é obrigatório esse fecho, tá? Não é obrigatório. Pronto. Agora você está pronto para fazer sua redação. Mãos à obra. Eu espero que você tenha um corretor de confiança que esteja corrigindo. É necessário que você tenha alguém profissional para corrigir sua redação. Não dê sua redação para o seu amigo ler. Ele não é corretor. Então, ele vai lhe dar umas dicas que você, pessoal, ele vai lhe dar umas dicas que você não tem a obrigação de seguir. Ele vai lhe atrapalhar, digamos assim. Então, não dê para o seu amigo, não dê para o seu pai, para a sua mãe. Deixa para mostrar para o seu pai depois que você receber uma nota do corretor, uma nota maravilhosa, 960, 980 ou quem sabe até 1000. Ontem, o meu diretor do presídio lá de João Pessoa veio trazer a redação dele para mim no WhatsApp, da filha dele que tinha tirado nota 1000 lá em João Pessoa, todo feliz e orgulhoso. Esse é o momento de mostrar para o pai, tá? Quando você já está preparado. Então, tenha um corretor de confiança online ou presencial. E sim, agora você está pronto para enfrentar a sua prova do Enem. Não esqueça de ler uma reportagem todos os dias
para poder aumentar o seu vocabulário e você ter mais afinidade com a língua portuguesa e não ter tanto medo para escrever. Então, um beijo, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Mais um ano eu aqui com vocês, juntos, para essa caminhada final da sua vitória. Um beijo a todos. Bons estudos. E aí, School Friends, o Grand Prix de hoje vai ficando por aqui, mas calma que tem mais curvas vindo por aí. Então anota na agenda. Dias de segundas e sextas-feiras, às 21h15 e aos sábados, às 16 horas, tem mais nota 10. E lembrando que aos domingos tem reprise às 16 horas. E para não ficar de fora de nada que acontece por aqui, segue a gente nas redes sociais. É o @TCM10HD. Beijo, School Friends, e até a próxima!